Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que eles se ajuntassem, achou-se ter concebido da congregação, Espírito Santo. I thought God was his father. And she shall bring forth a son, they shall call his name Jesus. And Joseph, her husband, being a just man, not willingly to make her a public example, but minded to put her away privately on this wise, while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Eu pensei que Deus era seu pai. E dará à luz um filho, chamarão seu nome Jesus. E José, seu marido, como era justo, a não desejando infamar, porém tentou deixá-la secretamente. Desta forma, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do congregação, Espírito Santo. I thought God was his father. Now, has he got two fathers, brethren? He can't have. If he was, he's a bastard child. And what kind of a religion have we got there? You've got to admit that God the Father and the Holy Ghost is the same self-spirit. Amen. Sure it is. Sure, it's the same self-spirit. Now, we got down to see that. Eu pensei que Deus era seu pai. Agora ele tem dois pais, irmãos? Não. Ele não pode ter. Se ele teve, ele foi um filho bastardo. E que tipo de religião nós temos aí? Você tem que admitir que Deus, o Pai e o Espírito Santo são o mesmo Espírito. Seguramente, isto é, seguramente são o mesmo Espírito. Agora nós temos terminado e vemos isso. And she shall bring forth a son, and they shall call his name Jesus, for he shall save his people from his sins. This is all done that might be fulfilled. E dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Isto tudo aconteceu para que se cumprisse. I'm quoting scripture, you ministers know as ago, that it might be fulfilled, spoke the prophet of the Lord, saying, a virgin shall conceive and bring forth a child, and they shall call his name Emmanuel, which is by interpretation. Estou citando a Escritura. Vocês, ministros, sabem como faço. Para que se cumprisse, falou o profeta pelo Senhor que diz, uma virgem conceberá e dará à luz um menino e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que é, por tradução, God with us. Is that right? congregação, Deus conosco. Isso é correto? Amém. Then what is the name of the Father, Son, and Holy Ghost? Certainly. That's the reason Peter baptized him in the name of Jesus Christ. Então, qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Um irmão diz, Jesus Cristo. Bem, certamente. É por essa razão que Pedro batizou-os no nome de Jesus Cristo. But I don't care if you're baptized in the name of Rose of Sharon, Lily of the Valley, and Morning Star. That's titles too. If your heart is right towards God, He knows your heart. Porém, não me importa se você é batizado no nome da Rosa de Saron, Lírio do Vale, a Estrela da Manhã. Isso também são títulos. Se seu coração está correto para com Deus, Ele conhece o seu coração. But now I expressed that. Now I said, Brother Sissom said, now, of course, sure, that looked like oneness. So he was right in for that. Porém, agora eu expressei isso. Agora eu disse. Agora o irmão disse. Agora, naturalmente, seguramente, isso parecia a unicidade. Assim que ele estava bem a favor disso. Now I said, here I want to say something to you now. See? I said, now I want to prove to you that these both men said the same thing. Eu disse, agora aqui eu desejo dizer algo para vocês agora. Está vendo? Eu disse, agora eu desejo provar a vocês que estes dois homens diziam a mesma coisa. Now, Matthew said, in the name of the Father. Is that right? All right. And Peter said, in the name of the Lord. Matthew 28:19 said, in the name of the Father. And Acts 2:38 said, in the name of the Lord. David said, the Lord said unto my Lord. Who was it? Father and Lord is the same thing.
David said, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand, see? In the name of the Father, in the name of the Lord. Agora Mateus disse, no nome do Pai. É isso correto? Está bem. E Pedro disse, no nome do Senhor. Mateus 28:19 disse, no nome do Pai. E Atos 2:38, no nome do Senhor. Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor. Quem era este? Pai e Senhor são o mesmo nome. Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha destra. Veja, no nome do Pai, no nome do Senhor. And Matthew said, in the name of the Son, and Peter said, in the name of Jesus. Who is the Son? Jesus. E Mateus disse, no nome do Filho, e Pedro disse, no nome de Jesus. Quem é o Filho? Jesus. And the name of the Holy Ghost was Matthew, and Peter said, in the name of Christ, the Logos. No nome do Espírito Santo foi Mateus, e Pedro disse, no nome de Cristo, o Logos. Father, Son, Holy Ghost, Lord Jesus Christ. Amen. Why, it's just as perfect as it can be. See? Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Ora, é simplesmente tão perfeito o quanto possa ser, está vendo? Brother Sism said to me, Brother Sism, the oneness brother, he said, Brother Branham, that's right. But he said, that is this. O irmão Ism disse para mim, o irmão unicista, ele disse, irmão Branham, isso é certo, porém, ele disse, isso é isto. I said, then this is that. I said, if that's this is that. So what are you fussing about? Eu disse, então isso é isso é correto, está vendo? Eu disse, se isso é isto é isso. Assim que sobre o que vocês estão discutindo? Now I said, let me recommend to you, brother. If I ever baptize a person, here's what... Eu disse, deixe-me recomendar a vocês, irmãos, se eu alguma vez batizar uma pessoa aqui, está o que... I said, now here's Dr. Ness. Hey, somebody said a while ago, you brother, and you knew Dr. Ness. Eu disse, agora aqui está o Dr. Nis. E alguém disse há pouco, vocês, irmãos, que vocês conheciam o Dr. Nis. Well, I'll say here, Brother Hicks, sure, he has I think you have a doctorate degree, is that right? All right? Bem, eu direi aqui, o irmão Hikes, aqui ele tem eu acho que o senhor tem grau de doutor. É isso correto? Muito bem. Now, I said, if Dr. Ness sitting here. Now, I said, if I wanted, now, when I take a person to the water to baptize him, I recognize it just like he did. I said that was titles that went to his name. Agora eu disse, se o Dr. Ness, assentado aqui, agora eu disse, se eu desejasse, agora quando eu levo uma pessoa até as águas para batizá-los, eu compreendo isto do mesmo modo que ele fez. Eu disse, isso foi títulos que se aplicavam ao seu nome. Now I said, now the assembly brothers are using titles and the oneness brother are using names. Now I said, now I'm going to prove to you you're both wrong and I'm right. You know how you have man under strain that way. You have to have a little sense of humor once in a while to kind of unwind it. So I said, I'm going to prove to you that you're both wrong and I'm right. Eu disse, agora os irmãos da Assembleia estão usando títulos e os irmãos unicistas estão usando nome. Eu disse, agora eu vou provar a vocês que vocês dois estão errados e eu estou certo. Você sabe como é que se tem que... Tem-se homens sob tensão dessa maneira, tem que ter um pouco de senso de humor de vez em quando, para de certo modo desprender um pouco. Deste modo eu disse, eu vou provar a vocês que vocês dois estão errados e eu estou certo. I said, now what if I wanted to regard Brother Ness? I'd say, eu disse, agora se eu desejasse prestar considerações aos irmãos Nis, eu diria, Brother Hicks here, see, I'd say, Hicks. Now, would that sound nice? Well, what if I'd say, Doctor? Hey, Doc, what about it? Now, that sounds irreverent, doesn't it? Ou o irmão Hikes aqui, veja, eu diria, Hikes, agora isso pareceria bem? Não. Bem, se eu dissesse, doutor, ei, Doc, que me diz isto? Agora isso parece irreverente, não parece? Well, I said, that's what you assemblies do. See, when you assembly, brother, say, in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost, you just say, in the name of the Reverend Doctor.
Quando eu disse, essa é a maneira que vocês, assembleias, fazem, veja, quando vocês, irmãos da Assembleia, dizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês apenas dizem no nome do reverendo doutor. Now I said, then you won this, brother, when you baptize, you say, Jesus. They don't use. Eu disse, então vocês, irmãos unicistas, quando vocês batizam, vocês dizem Jesus, eles não usam. Jesus only just use the name Jesus. There's just many Jesuses, but it's the Lord Jesus Christ. Amen. You see, there's many baptized in the name of Jesus. I certainly don't go for that. There's no scripture. You get the original, see if it ain't Lord Jesus Christ. Amen. Certainly, He's the Lord Jesus Christ. There's many Jesuses, certainly, and the Christ is the anointed. Eles só usam Jesus, apenas usam o nome Jesus. Há simplesmente muitos Jesuses. Porém, isto é o Senhor Jesus Cristo. Veja você, há muitos. Batizar no nome de Jesus, eu certamente não concordo com isso. Não há escritura. Tome você o original. Veja se não está Senhor Jesus Cristo. Certamente, Ele é o Senhor Jesus Cristo. Há muitos Jesuses, certamente. E o Cristo é o ungido. I said, now if I was going to say the same thing, Brother Nest, I'd say, would it sound right if he said, hey, Nest? I said, that's what you want us to say it. See? Wouldn't that be an irreverent disregards for that man who studied and he's got a doctor's degree? If he studied hard for that, he ought to be titled that. Eu disse, agora se eu fosse dizer a mesma coisa ao irmão Ness, eu diria, isto pareceria bem, ou dizer, ei Ness, eu disse, essa é a maneira que vocês unicistas diriam isto. Está vendo? Não seria isso uma irreverente desconsideração para com esse homem que estudou e ele tem grau de doutor? Se ele estudou tanto para isso, ele deveria ser titulado assim. And I said then, if I said, hey Doc, I said, wouldn't that sound flat for a minister to address another one? I said, that's just the way that you do it on the other side for the title. E eu disse, então se eu dissesse, ei Doc, eu disse, não soaria isso sem consideração para um ministro se dirigir a outro? Ou eu disse, é justamente dessa maneira que você o faz, somente o lado pelo título? Right, so when I take a man to the water, I walk up there and ask him and talk and get his name and whoever he is and his faith. Porém, eu disse, quando eu levo um homem para a água, eu vou ali, pergunto-lhe, converso e tomo seu nome, seja quem for ele e sua fé. Then I pray and say, now Father, as thou hast commissioned us to go into all the world and make disciples of all nations, you brother know that's the original, see? Make disciples of all nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe whatever things that thou hast, all things that thou hast taught us. Então eu oro e digo, agora, Pai, assim como Tu tens nos comissionado a irmos a todo o mundo e fazermos discípulos de todas as nações, vocês, irmãos, sabem que isso é o original, vejam. Fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar, sejam quais forem as coisas que Tu tens, todas as coisas que Tu tens nos ensinado. So then, I said, upon your confession of faith, upon your confession of your sins and your faith in the Son of God, I baptize thee, my beloved brother, in the name of the Lord Jesus Christ. Deste modo, então, eu dizia, sobre sua confissão de fé, sobre sua confissão de seus pecados e sua fé no Filho de Deus, eu te batizo, meu amado irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. I said, that's the way I baptize. I both recognize his titles, what he was, both Father, Son, and Holy Ghost, and the reason Jesus said that was... Eu disse, essa é a maneira que eu batizo. Eu igualmente reconheço seus títulos, o que ele era, tanto Pai, Filho como Espírito Santo, e a razão que Jesus disse isso foi... Now, look, if that isn't so, you got a contradiction in your scripture. That's right. You got a contradiction, and what are you going to do when... What if this Buddhist brother would rise up and say that? What about this? What did he say when they told me... Agora olha, se...
Bom dia com Jesus. O Senhor continue abençoando cada um de nós. Vamos louvar a Deus? Você quer cantar hoje? Vamos? A irmã Luísa quer cantar. Cantar para Jesus, né? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem no Josué lutar em Jericó e as muralhas subirão. Derruba os ali devagar. Se Jesus na terra somos muros para mim, o Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem do Josué lutar em Jericó e as muralhas subirão. Derrubamos ali devagar, se o Senhor vai terra, somos muros para mim, o Jericó chegou ao fim. Amém, graças a Deus, né? Colocou até o pastor no bolso. O pastor não canta de cor, tem que estar olhando. E com dificuldade ainda, né? Bom, Deus continue abençoando as crianças, né? Muito bom. O que eu ia falar? Não avisaram que companheirismo. Gente, parou em companheirismo, pronto. Então traga algo sobre o companheirismo. Traga o destaque do encontro, destaque da mensagem Rainha de Sabá. Montonho, acho que tem irmãos que não têm a mensagem. Cadê Montonho? Pois é, umas 3, 4, né? Vê aí, Montonho. Distribui a mensagem Rainha de Sabá que nós vamos ler nesta manhã. E Israel e a igreja se leva para casa. Aí depois da Rainha de Sabá nós começamos, tá bom? Então à tarde seria assim. Só para os jovens? Não, toda a igreja. Você quer participar? E fica, eu queria cantar. Mas não sei se tu canta, às vezes chama, não vem, coloca o seu nome, venha participar, né? Mas aquele parágrafo foi tão bom. Eu vi um destaque na mensagem do encontro, mas me chamou a atenção. Então venha e, né, traz o seu destaque. Tudo na hora certa. Na hora de louvar, louvar. Na hora de destaque, são destaques, né? E assim sucessivamente. E à noite eu queria que você estivesse para grandes coisas, não, pequenas coisas, mas é bom estar presente para que a gente possa tratar do nosso dia 31, né? 31. Não pense em comida não, é outra coisa, tá? Comida vocês vão comer em casa, né, irmã Luísa? E também já dá um toquezinho no encontro, que está aí há 5 meses, né? Nem 5 meses completo, não tem mais, que é dia 22 que começa. E hoje é o quê? 29, então não temos mais 5 meses. Hoje é 28 ou é 29? Segunda é 29, terça é 30, quarta é 31. É 31, né? Tá. Culto de oração, tá? A virada do ano. Iniciamos com a ceia, vamos finalizar orando e começar o ano orando. Tem coisa melhor não, né? Oi? Na quarta, só à noite. Tudo vai ser à noite hoje. Tá bom? À noite. Para mim, começa normal, né? Não tem coisa não. Melhor estar aqui, né? Principalmente nesses dias de agitação, que é o 31, é o dia de agitação. O dia que ter mais cuidado, né? Mais atenção no trânsito e tudo mais. O espírito está furioso. Eu sei que você falar um destaque aí, às vezes não capta, né? Não grava só no microfone. Mas tem gente que tem medo de microfone, né? Mas se você desejar,
de sexta-feira você ouviu 2 vezes. Eu anotei coisas que eu não anotei no encontro, né? Então nós tivemos o encontro muito bom, maravilhoso. E eu procurei aqui, irmão Eduardo, as palestras do pastor Jonas na mensagem posicionando diácono, não encontrei. Foi ali, mas é muita coisa, né? Semana todinha escrevendo, é um monte de caderno, mas eu tenho ela e eu sei. Posicionamento de diácono, de obreiro, e conduta, e posturas e tudo mais, né? Ele veio falando, e isso é para todos nós. Ele chegou e disse, olha, tem pastor que ele não parece pastor, não, né? A postura dele, a vestimenta dele, né? E isso chamou muita atenção e faz a gente ir corrigindo, né? Não que você tem que apresentar, mas você tem que ser aquilo que você é. Você vai produzir o que está dentro de você. Não tem como produzir outra coisa. Não tem uma fórmula de você produzir algo diferente que está dentro de você, está dentro de nós. Me chamou muita atenção foi o livre-arbítrio, né? Nós não temos mais livre-arbítrio, porque é Cristo em nós. Aí é Ele. Eu quero. Não, se você tem Cristo, Paulo ia para onde? Para a Ásia, para pregar, né? O Espírito Santo disse não. Ele não teve o livre-arbítrio de ir. Ele foi impedido pelo Espírito Santo. E quando nós avançamos, o profeta vai mostrar aqui na mensagem a rainha de Sabá. Deus não aprovou. E se Deus não aprovar, você pode até ir, mas as consequências sobrevirão. Então o tempo, ele mostra as coisas. Não pense que você faz uma coisa aqui agora, se Deus quiser, tudo bem. E Deus dá, e você vai embora, e você prospera, né, na vontade permissiva, mas Deus não aprovou aquilo ali. Lá na frente você pode tropeçar, né? Eu vejo ali a irmã Esté com uma mensagem assim, você tem um destaque? Hoje, e ouviu alguma coisa, né? Eu deixei vocês naquele dia, né? Estava muito em cima da hora, passei, não estavam, e sabe como é a correria, né? Não foi porque quis, não. Tá bom? Mas, vocês, seu espírito não venha até você, até a mim tem algo errado. Só um. Somos nada. Se não foi Ele em nós, o profeta diz, o que barra a ira do diabo em nós é o tanto de Deus que está em você. Se não tiver Deus, não vai lá não. Não vai querer expulsar demônio, nem aqueles rapazes lá, e sei, quem é vocês? Eu sei quem é Jesus e quem é Paulo, e vocês, quem são, né? E aí saíram o quê? Correndo, né? Rasgaram as vestes dos demônios e vestiram nele. Tem? Temos uma linhagem espiritual. Como diz o pastor lá, não importa se aquele princípio não está mais, mas a mensagem dele ajudou ele, né? E a gente teve pessoas lá que hoje não está ao lado de pastor, diz, mas eu comecei com o pastor fulano, né? Ele foi o meu pai na fé, ainda que hoje não tem ele mais como pai na fé, mas é uma linhagem, ele teve um princípio, né? Teve um princípio. Cristo em cada um deles. Agora você vai ver Cristo nos teus irmãos se você tiver Cristo em você. Se não tiver Cristo, não é Jesus não, é Cristo. Porque Jesus tem muito Jesus por aí, viu? Muito Jesus, é Cristo. Ele está em mim, aí eu posso ver Cristo em você. Tem? Sua alma tem uma voz, ela fala lá dentro, mas às vezes você não dá ouvido à voz. Você está aqui, né? Você não dá ouvido àquela voz de dentro. O pastor Adil trouxe
uma palestra, ele diz: quando o homem, deixa eu ver se eu vejo aqui, sente coisa, quando os dois homens de dentro se assentam, é fácil para resolver as coisas. Agora, quando é os dois de fora, aí é mais difícil. Falando, né, do natural. Se eu tenho Cristo, você tem Cristo, então vamos assentar e a coisa vai sair diferente de que nós usar a razão. A razão não é de Deus. A divisão não é de Deus. Agora, como pode você crer em tal coisa? Pode ser o que for. Às vezes, o humano, ou o poder, uma autoridade. Mas se os dois sentar, não precisa dividir. Às vezes não precisa estar junto, mas sai numa boa, né? Que a divisão não é de Deus. Ah, mas eu tenho o dom. Deus deu o dom. O que você vai fazer com esse dom? Pode Deus estar aprovando uma divisão? Sendo que divisão não vem de Deus? Começou no céu, mas foi expulsado para o baixo mundo das trevas. E se Satanás soubesse lá, o Lúcifer, o anjo de luz, soubesse que ele ia ser um diabo na terra, os anjos que seguiram, se eles mesmo tivessem imaginado que eles iam ser demônios tormentadores, jamais eles tinham acompanhado Lúcifer. Não, vou fazer algo melhor. Eu vou fazer uma igreja melhor, um companheirismo melhor, uma festa melhor, um ajuntamento melhor. E isso acontece no natural e no espiritual. A gente tinha uma associação lá nos anos de 99, 2000, por aí, não? Antes, né? 96, mais ou menos. E colocaram um presidente. E o presidente, na mente de alguns e no olhar de alguns, não fazia nada. Aí tiraram a força ele, o outro disse: não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Com poucos meses, o outro andava caçando quem queria o lugar dele. Porque ele não presidia sozinho. Era um grupo de pessoas. Convida um, quando um vem, faltava 3, 4. Então as pessoas pensam: não, está tudo errado, eu faço melhor. E esse faço melhor, aí pode se tornar pior a coisa ainda. Mas diz que a gente tem que errar para poder aprender, né? Mas a gente aprende com os erros dos outros, né? Mas a experiência, às vezes, você tem que ter. Tem mais um irmão que tem um para nós ler a Bíblia? O mundo não tem a capacidade de visão que o eleito tem. Correto, verdadeiro. Se você é um eleito não tem um coração duro. Não está em você, de ter aquele coração duro, né? Porque você é um eleito. Pode que até você demorou a ouvir, mas quando você vem e crê, você não tem aquele coração de pedra mais. Deus é pontual em sua palavra. São pequenas coisas que chamam a atenção, né? Deus é pontual em sua palavra. Cada encontro é batido nessa tecla de pontuação, de ser pontual. Pontual nos encontros, pontual em culto. Olha, você não faz parte do encontro? Porque é uma dificuldade para chegar no encontro. Às vezes é um pouquinho de esforço, né? E o meu Bruno diz: quando você dá um passo, aí Deus dá um passo, né? A gente mesmo, que às vezes que coloca as coisas, começa a pensar negativo. Eu disse: eu não ia nesse encontro, eu pensei muitas vezes de não ir. Isso é um pensamento negativo. Aí você vai fazendo o quê? Você não quer ir, é tudo que o diabo quer saber. Você não quer não, né? Que o diabo sabe o valor que tem um encontro. Ele sabe o valor que tem um culto. Ele sabe o valor que tem um culto de ceia, que tem uma escola.
Você pode receber uma cura sentadinho no banco só ouvindo. Eu conheço pessoas que testemunhou lendo a mensagem e foi curada em casa. Às vezes nós chegamos na parte que o Mombrando está orando pelos enfermos e já paramos ali. Parece que nós queremos ouvir histórias, né? O Mombrando contou uma história, o Mombrando contou uma visão, sim. Justamente naquela parte que a irmã estava lendo, ela foi curada. E aquele mal nunca mais veio. Então você pode estar curado aqui, num culto. E o autor da cura é Deus. E da enfermidade é quem? É aquele que tem prazer de ver você sofrer. Satanás, ele é prazeroso também em vê-lo, os filhos de Deus, sofrer. Ele quer fazer assim. Então, cada culto é um culto e cada culto tem o seu valor. Então, este encontro foi um encontro de cura. Muitos testemunhos de cura neste encontro. Então, Deus é pontual. E vocês que estão na jornada, no dia a dia, no aprendizados, sejam pontual. Nos horários. Isso ajuda. Hoje você está aqui, quem sabe amanhã você está em outro canto. E vai ajudar um outro pastor. Mas você não teve um princípio, não? Eu conheci um que ele passava 15 dias ali de câncer, vindo na igreja. Um dia que ele chegava, ele não procurava nem o pastor. Aí ele vinha, subia no púlpito, cantava, dava oportunidade para irmãos falar na escola dominical. Tá certo? Esses são pontuais. Todos podem falhar, menos nós. E quando nós falhamos, somos vistos, né? Então, pontualidade faz parte da prosperidade espiritual. Então, Deus é pontual. Deus disse para Israel, né? Que ele tiraria Israel do cativeiro ali. Eu notei lá atrás, não notei aqui que eu repassei os destaques. A verdade é que 40 anos antes, 390 anos parece, Deus já estava pronto para tirar Israel. Só que Israel não estava preparado. Aí mais 40 anos ali. Como pregou o pastor, às vezes não é o último que tem que entrar, é o último eleito se posicionar. Às vezes está faltando um posicionamento. O que nós temos que fazer mais de pregar? O que precisa mais de pregar? É só rever mesmo. É só não deixar criar aquela crosta lá, aquele fio de energia. Às vezes você está sem energia em casa, às vezes é uma coisa simples. Às vezes você não isolou lá e criou uma crostazinha e a energia não está passando corretamente. E às vezes isso acontece com a gente. Então o culto é para isso. É para manutenção da alma, né? Para nos manter. Então, as nossas palavras devem se ensinam ou não, diz a Bíblia. Então, prometeu, cumpre. Amém? Naquela hora não deu mesmo em cima da hora, mas sempre seja uma pessoa que é comunicativo. Neste último encontro nós faltou muita comunicação. À noite eu vou falar, não disso aí, mas do que a gente está planejando de ter em mês de fevereiro. Tá bom? Então, Deus é pontual. Toda diversão mundana são comidas de porcos. Isso aqui foi de programa. Às vezes você sente por alguém e você não pode fazer nada. Não pode fazer nada por aquela pessoa. As pessoas que nunca vai ser salva. A Bíblia diz isto, né? Já li, já mostrei lá em Romanos. Há pessoas que nasceram para tais, para a perdição mesmo. Nunca vão ser salvas. E você fica enrolado com essa pessoa e deixa de ajudar pessoas que são salvas. Se tem coisa que magoa o eleito, é a palavra. Mas como eu sou eleito e a palavra me magoa, pastor?
É porque você sabe que está errado. E a palavra foi lá. E não se sente bem na hora, na correção, mas não queria fazer, né? Se sente sim. Eu sinto. Ou eu não vou ser corrigido? A gente vai no encontro para isso. E nesse agora, o pastor Liu trouxe uma palestra daquela assim que esfregar mesmo, sabe? Não é obreiros não, os pastores mesmo, antigos, e todo mundo. São coisas que a gente precisa. Então, Deus levanta pessoas para isso. E usando o quê? Usando a mensagem. Se você não tem letra, então fica calado. Se você não pode afirmar aquilo ali com a Bíblia e com a mensagem, então não fala. Muito boa, um veterano já quase 40 anos de caminhada, né? Então, se tem coisas que magoa, o eleito é a palavra, né? Eu não queria fazer isso, né? Mas ele é eleito, ele aceita, né? Ele volta, né? As pessoas desistem de quem o valoriza. Verdade ou não é verdade? Às vezes você está num lugar, você é valorizado, você é amado, mas você não quer. Você vai para um lugar que nunca aconteceu, um exemplo, aqui o que está acontecendo, ou o que já aconteceu com você em outro lugar, mas você quer aquilo ali. O que você pode fazer para essa pessoa? Eu nunca esqueci da irmã que disse, não, eu gosto do senhor, mas eu amo o fulano. Irmãzinha, congrega com fulano, qual é o problema? Mandava moto ir buscar, carro ir buscar, pagava, às vezes, de táxi para buscar. Não, eu queria que o senhor viesse fazer um culto doméstico na minha casa, toda segunda-feira. Não, aí também já é demais. O culto doméstico é com você. Né? A gente está para ajudar. Aí depois, mas não estão me buscando. O problema é seu, sua escolha. Se você vir aqui, eu te levo. Mas buscar, eu não vou mais. Raiva, não, a escolha é dela. Então, valorize quem te valoriza. Ame quem te ama também. Eu quero ser amado, mas não vou amar, não vou retribuir. Fica difícil, não fica? Parece ser errado. Mas o senhor não é o pastor? Mas não é a missão dele isso aí. Então, missão dos velhos, né? Daqueles que necessitam da ajuda lá. Então, tem coisas que magoam. Então, pessoas desistem de quem o valoriza. Eu já vi casais que viviam bem, largou o marido. O marido nunca tinha dado um empurrão nela, arrumou um outro que batia nela, mas vivia com ele. O que tu vai fazer? Escolha dela. Deixou de valorizar quem valorizava ela. Conheci um pastor que disse que o marido chegava em casa, resto de comida, tudo era para o mato, não sabia esquentar, não sei se não tinha geladeira na época. Resto de comida, peixe, carne, fosse o que fosse. Aí o marido morreu. Aí depois ela chorava, eu vi ela chorando. No tempo do fulano era tanta fartura, e eu não soube aproveitar. Agora ela não podia jogar mais, porque ela não tinha aquele que colocava dentro de casa mais. Ela não valorizava o suor do marido, o que ele trazia para dentro de casa. Carreguei uma senhora outro dia e parece que os dois que iam atrás era filho, ela estava na frente e ele falando, mãe, mas o fulano disse que a pessoa era isso. Não, diga para ele que eu não tenho mais quem cuida das coisas. Teu pai se foi, agora é eu. É eu que tenho que correr atrás. É eu que tenho lá para vender aquela terra, eu que tenho que fazer isso, eu sou o homem da casa agora. E o filho baixou a cabeça. Eu entendi tudo. Né? Você não valorizou o seu pai, né? E agora eu sou o pai e sou a mãe. Eu tenho que fazer essas coisas agora. Não sei porque entrou nisso. O último destaque. Quando os dois homens, já falei isso aqui ou não? Já, né? Mas isso aqui é real. Aí duas pessoas nervoso, né? O que vai arrumar? É quando os dois têm. Vamos para dizer para aqueles dois homens, você tem o Espírito Santo? Tenho.
O irmão tem o Espírito Santo? Tem? Por que vocês estão se degradando assim? É duas lideranças grandes, né? De duas igrejas. E se dá conta. Ele estava só com os dons. O Espírito Santo estava lá longe, esperando que ele se sentasse para poder se consertar, né? Mas quando é os dois homens de fora, fica difícil. Isso é em casa, é em igreja, é na empresa, em qualquer lugar. Tratar as coisas na hora daquele momento que todos nós temos. Todos nós se agitamos, somos humanos, né? Mas quando Deus entra em cena, é diferente. Vamos ficar de pé, irmãos? É São Mateus, né? A leitura 12:42. Sempre eu começo a mensagem na leitura, mas eu vou pegar na íntegra mesmo, aqui no primeiro parágrafo dessa mensagem. Somente o 42, que o profeta leu para pregar a mensagem, a rainha de Sabá. Vejamos. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui, quem é maior do que Salomão? Senhor Deus, mais uma vez, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã que nos deste, pela Tua palavra, por a presença de cada filho do Senhor. Venha, Deus, de encontro às nossas necessidades. Nós somos carentes da Tua ajuda e da Tua graça, o qual Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nunca deixa nós presumir as coisas. Presumir significa avançar sem autoridade. Ajuda a esperar o momento certo, na hora certa, na perfeita vontade do Senhor. Ainda estamos aqui, ó Deus, em um corpo de prova, mas crendo naquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Naquele que passou por todos estes obstáculos, e deixou para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nos dê esse bom ânimo nesta manhã. Ajuda, ó Deus, nesses poucos minutos na Tua presença, entrar, Senhor, numa atmosfera de culto abençoada, que nós possamos ser abençoados com a mensagem que Mombrana, que o profeta do Senhor trouxe para nós, chegou nas nossas mãos, como se diz, uma carta de Elias para nós. Pois nós pedimos ao Senhor que ajuda cada um que tem chegado, que tem entrado por essas portas, Deus, e abençoa aqueles que não puderem estar nesta manhã. Tua mão de misericórdia seja estendida sobre cada um, para guardar e abençoar, e livrar do mal desse dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Podeis assentar. A rainha de Sabá, William Marion Branham, 7 de janeiro de 1958. Chicago, Illinois, Estados Unidos. Obrigado, irmão José. Vamos ficar de pé por um momento para orarmos. Senhor, queremos agradecer-te pela tua bondade, por poupares as nossas vidas e pelo privilégio que temos de vir a ti nesta noite fria de inverno, sabendo que somos apenas pó da terra, mas dentro de nós há um Espírito que vive para sempre. E oramos, Senhor, para que nesta noite tu perdoes as nossas falhas e nos deixe preparar nossos corações para te encontrar naquele dia. Estes pequenos fios frágeis em que caminhamos, chamamos os fios da vida, expressão,
metafórica que indica a fragilidade da vida humana. Não sabemos exatamente a que horas eles podem se romper e nos mergulhar na eternidade, mas, como disse o velho Davi, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se atravessares o vale da sombra da morte, certamente estarei conosco. Mantém-nos em perfeita paz, Senhor, enquanto os nossos corações estão firmes em ti. Cura os doentes e o aflito. Toma a glória deste culto e abençoe essas boas pessoas que se reuniram aqui esta noite, nesta noite fria, desafiando o clima apenas para ouvir a palavra de Deus. Sei que os despedirás com uma boa e completa refeição da tua bondade, pois pedimos isto em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Ele diz: senta-se. Estou muito feliz por estar aqui esta noite. E Billy veio há poucos momentos e disse: papai, não haverá 100 pessoas lá em uma noite como esta? Agora, nós sulistas temos um pouco, vocês sabem, o sangue um pouco fraco. Talvez este é um tempo frio para nós. Entrando no elevador há pouco, uma moça negra me disse, ela diz: ora, reverendo, ela diz, este tempo está simplesmente ótimo. Agora, eu realmente gosto. Acho que este é um tempo muito bom. Quando está seco e frio, qualquer tempo está bom, desde que o Senhor esteja lá. Então, não pensa, o tempo está ruim, está frio ou está quente. Não, todo tempo é bom, desde que o Senhor esteja lá. E você estar com Deus, todo tempo está bom, né? Mas tudo bem com você, mulher? Tudo bem. E o filhinho dela estava onde? Tinha partido, né? Tá tudo bem. Ela tinha Deus, ela tinha segurança. Senão eu tenho que ir lá com o homem de Deus. Gostaria de me apressar e ler a palavra para vocês. Então falar longe em seguida e oremos pelos enfermos. E esta noite esperamos que Deus nos abençoe abundantemente. E sabem, algumas das maiores reuniões em que já participei foram aqueles em que apenas um pequeno grupo se reunia. Sabia vocês de tudo que, reunido em apenas um pequeno grupo, às vezes como um culto doméstico. Às vezes tem aquele olhar nas multidões, né? Igrejas grandes. Tem pessoas que só gostam se o grupo é grande ali, ele está ali. Mas se fracassar, se diminuir, ele sai junto. Ele olha para multidões. E eu estava falando com o irmão Sortner hoje, e eu disse: eu estou indo para Washington, sua cidade natal, e o Senhor permitir, no intervalo entre as reuniões, para pescar com ele. E eu disse: eu gostaria de visitar sua igrejinha lá. Ele disse: bem, é só um grupinho. E eu disse: traga-os para sua casa e vamos entrar em um cômodo fechado, e fechar a porta e ficar lá a noite toda e o dia seguinte apenas conversando sobre o Senhor. É assim que eu gosto. Apenas um lugar onde podemos nos reunir. Cristo vem em grandes multidões, ou pequenas multidões, ou ele caminhará sozinho com você. Ele vem em grandes, ele vem em pequenas, e ele pode caminhar sozinho com você. Mas tem um realce.
Em qualquer lugar que você queira encontrá-lo, o seu coração estiver em paz. Se o meu coração estiver em paz, como é que está aqui? Se você queira encontrá-lo em seu coração, mas se estiver em paz, ele se encontrará com você. Se estiver em paz, em harmonia com Deus. Eu só quero abordar um pequeno assunto esta noite. Se o Senhor permitir, eu não sei. Sabem, evangelistas, às vezes, quando estamos ocupados o dia todo, com entrevistas e pessoas indo e vindo, às vezes você nem tem a chance de olhar a Bíblia. Eu peguei um pedacinho de papel há pouco, no qual eu tenho escrito algo sobre o qual eu já tinha falado antes. Em algum lugar, não sei, mas pensei em usá-lo para uma mensagem esta noite. Talvez não tenha sido em Chicago. Agora, os rapazes das fitas estão aqui. Meus rapazes, o irmão Léo, Márcia e Eugênio, e agora ele tem as fitas aqui para vender. É como eu estava dizendo, na outra noite, nós não as vendemos no domingo. E durante a semana, quando você tem que comprá-las, e tenho certeza, esses rapazes, eu os conheço há anos. Eles foram alguns dos meus convertidos quando eles, dois jovens, um sendo anteriormente de um lar católico e o outro, eu não sei exatamente de onde o irmão Gênio veio, qual era o seu povo, talvez metodista ou algo assim, e eles vinham às reuniões apenas para ter uma ideia geral de tudo, e o Senhor falou com eles. E eles foram até a minha casa como se fosse uma pequena equipe do FBI para descobrir se aquelas visões aconteciam em algum lugar, além das reuniões. E aconteceu que o Senhor simplesmente fez algumas coisas grandiosas ali mesmo, enquanto eles estavam presentes, e eu os chamei de meus alunos, bons rapazes, verdadeiros irmãos cristãos, e aprendi a amar aqueles rapazes, e eles são honestos e corretos. E eles queriam me acompanhar na reunião, e eu os deixei cuidar das fitas, porque não tínhamos ninguém que realmente fizesse isso. Ninguém, oficialmente. Então, eles foram pegar as fitas e queriam saber se podiam. As pessoas começaram a querer as fitas. E eu disse, rapazes, contanto que não seja muito caro para as pessoas. Por que o Mombrano não dava? Porque tudo tem um custo, né? Eu creio que era para um custo, igualmente ali em Goiânia, né? Mas Goiânia poderia dar. Mais do que faz? Você vai no encontro, merenda, almoço, janta, dormida, mais ainda? Não poder comprar uma mensagem? Não poder comprar uma fita, um DVD, no tempo que era DVD? Tem um custo. Tem um irmão que trabalha ali por trás daquilo. E aquele irmão tem uma família. Ele dedica o seu tempo ali. E eu encomendei uma fita aqui há algum tempo de um evangelista. Eu podia comprar 3 das nossas próprias fitas, as mesmas fitas, pelo preço que paguei por aquela. Então, sei que eles estão bem próximos do preço, de custo, veja. E assim que queremos fazer. Os livros que recebo do Sr. Lins, ele esteve aqui ontem à noite e ele sabe exatamente o que. Eles não são meus,
são deles. Nós compramos estes livros e ele nos dá um pequeno desconto. Então, temos que pagar o frete na entrega assim. Temos que contratar alguém para vendê-los e nesse processo você perde muitos deles. E por uma margem bem pequena, e os livros, mesmo que eu os imprimisse, acho que eles nunca se pagariam. Então, a campanha de divulgação os retém. A foto não pertence a mim, pertence ao Estúdio Douglas. Temos que comprá-las e vendê-las pelo preço que pagamos, portanto, vejam bem, não é que tínhamos algo para comercializar. Nós simplesmente fazemos. E não estariam aqui nenhuma dessas coisas, a menos que fosse algo que vocês solicitassem, e então as entregaríamos a vocês. E então elas, estão em algum lugar, nas prateleiras, e você pode chamar os seus amigos e aqueles que desejam obtê-las. Agora para a palavra. Sempre eu estou trazendo um pouquinho mais e tem que ter um lugarzinho para guardar, né? Sempre está sobrando, porque não tem aquele estoque mais. E quem sabe no amanhã pode chegar alguém e você tem essas mensagens para dar a eles. Embora está aí no YouTube, né? Mas o interesse é muito pouco de abaixar as mensagens que você não tem. YouTube não é no busca, né? Eu tenho várias que eu abaixei, que eu não tinha adquirido há anos atrás. E outras que tinham e por algum motivo já velhinha e manchou, e então a gente conseguiu novamente. Aí ele vai entrar agora na leitura. Aqui ele estava fazendo um triângulo e agora ele entra na leitura que nós lemos. E a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui, quem é maior do que Salomão? Agora, gosto de pensar assim, que quando acabo de ler uma parte da palavra eterna, do Deus eterno, é como toda a pequena palavra na Bíblia. Você pode se apegar a ela, porque é a verdade. E homens, através das eras, ao lerem e receberem algo novo, há algo sob a palavra. Há algo sob a palavra. Eu estava conversando com o Sr. Lintz hoje, no meu quarto de hotel, e eu recebi as visões. E ele falou comigo, e ele disse: irmão Brando, sentado na plataforma ontem à noite, eu estava observando como o Espírito está começando a ser ainda maior do que costumava ser. E eu disse, mas o que me assusta é que simplesmente parece que pode ser apenas eu, que as pessoas simplesmente não conseguem entender. E ele disse, provavelmente não entenderão. Como você falou na plataforma, pode ser que você tenha que selar o seu testemunho com seu sangue algum dia. E então essas coisas as despertarão e dirão, bem, nós nunca percebemos isto. Esse pode ser o resultado. Eu me conheço verdadeiramente como um crente cristão. Isto vem de Deus. Eu nunca, em um único momento, vi isto falhar. Existem aqueles que são só crente.
E tem aquele crente cristão, né? Tem o verdadeiro cristão, tem o simples cristão. O profeta diz na mensagem o que é o Espírito Santo. Eu parei? 11? Ah, tá. Falhar. Até mesmo nessa foto. Quando eu era um garotinho, quando eu tinha menos de 3 anos de idade. Agora eu sei que irmão Bruno era um profeta, ele nasceu profeta. Veja o que ele vai dizer. Creio que 18 meses. Você poderia pensar, irmão Brana, é impossível você se lembrar de alguma coisa de idade? 18 meses, né? Parece que tem uma mensagem que ele fala com 3 anos, ele teve visão. Eu lembro, me lembro de quando ele falou comigo, quando eu era um garotinho, e ao longo da vida, como eu escrevia anos antes de tirarem uma foto dele. Agora, eles têm 3 fotos oficiais dele, uma na Alemanha e 2 nos Estados Unidos, da foto do anjo do Senhor, que cientista da Alemanha, cientista dos Estados Unidos, autenticaram que é um ser sobrenatural, descrita exatamente assim, aquela coluna de fogo. Na minha opinião, se eu estiver errado, Deus me perdoe. É como seu irmão, eu acho que é a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. Não estou dizendo isso porque ele tirou sua foto comigo, porque isso não é sobre mim, é para a igreja e para toda a igreja. Agora, se notarmos, sabemos que foi o anjo da aliança que guiou os filhos de Israel, que era o Logos, ou Cristo, o Espírito de Cristo. E quando ele esteve aqui na terra, ele disse: eu vim de Deus e volto para Deus. E então, após sua morte, sepultamento, ressurreição, Paulo, em seu caminho para Damasco, foi atingido por uma luz, a mesma coluna de fogo. Nenhum dos outros viu, mas Paulo viu, porque era para Paulo ver. E às vezes nós queremos fazer as pessoas ver as coisas. Foi para você, mas é o meu irmão, é a minha irmã, é a minha mãe, é o meu pai, mas foi para você ver. Se fosse para eles, Deus tinha mostrado para eles. Paulo tinha um grupo de 12 homens. Somente Paulo ouviu a voz e somente Paulo viu a luz. Era para ele. É para você, é para nós. Crer nessas coisas. Fala isso para uma pessoa que não crê na mensagem. Olha, aos 3 anos o Mobrano teve visão. Eles não vão crer, porque eles não têm esse espírito profético sobre eles. Eles não creem em profetas. O 12. Aqui na terra, eles disse: eu vim de Deus e volto para Deus. Né? E então, após sua morte, sepultamento e ressurreição, Paulo, em seu caminho para Damasco, foi atingido por uma luz. A mesma coluna de fogo, nenhum outro viu, Paulo viu. Foi tão real para ele que lhe cegou os olhos por um tempo. Aqui ele colocou Pedro. Ela entrou, uma luz atravessou as grades da prisão e tirou da prisão. É Pedro mesmo. Quando Pedro estava na prisão, ele entrou ali, o anjo, e tirou Pedro. Agora, vemos que biblicamente parece ser a mesma coluna de fogo. Observem,
hoje ela faz o mesmo tipo de obras que fez quando estava no nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mesma coisa. É como isso passa despercebido pelas pessoas. Eu simplesmente não consigo entender. Mas você sabe, são certas coisas que precisam passar. E depois que tudo acaba, as pessoas dirão: bem, eu realmente não vi desta fórmula. Tem que ser depois. Assim como George Less disse, o chefe do escritório do FBI, responsável por impressões digitais de documentos, de fotografias, que examinaram a imagem. Depois ele disse: olha, é sobrenatural, sim. Agora, há algum tempo, tive uma visão que me dizia sobre ir para a África. Eu pensei que isso significava ir para a África primeiro, depois para a Índia, e o Senhor falou comigo e me disse para ir à África primeiro, e depois para a Índia. Bem, eu pensei que era isso, comparando com a visão. Então eu me esqueci disso. E fui à Índia primeiro. E então ele reprovou quando estava em Portugal. Vocês conhecem a história? Ele diz: eu pensei ter dito você vá para a África primeiro. E então eu fui reprovado. E eu pensava o tempo todo sobre isto. E agora simplesmente me revela. A revelação começou e me direcionar para a África. E eu li na visão. E a visão realmente dizia: vá para a Índia primeiro e volte para a África. Exatamente assim vai acontecer. Agora veja, o Senhor falou comigo, sabendo que eu falharia, mas a visão não pode falhar. E o que Deus já disse não pode falhar. A visão, eu a tenho escrito numa página da minha Bíblia. Talvez eu traga para vocês verem como ela realmente diz que eu iria primeiro para a Índia e depois para a África, mas ele me diz para ir primeiro à África e depois para a Índia, sabendo que eu falharia. Mas a visão nunca pode falhar. Deus falou isso, tem que ser assim. Na visão, tu vai ali, mas Deus veio e disse: primeiro tu faz assim. Mas ele ficou com a visão. E Deus disse: eu pensei que ia mandar você ir primeiro para a África. Que dia em que vivemos, que hora com a qual agora nós confrontamos o fim dos tempos. A questão é que as pessoas olham hoje exatamente como em nosso texto esta noite. De onde veio isto? Que sabedoria é essa? O filho de um carpinteiro? Eles não perceberam que não é a pessoa. Não puderam perceber. Eles não perceberam que eram a pessoa. Que não é a pessoa, é o Cristo, o Deus. Jesus disse: se eu não faço as obras de meu Pai, então não creais em mim. O que é que eles queriam mais? Mas se eu faço as obras de meu Pai, se vocês não podem crer em mim, creiam nas obras. Entendem? E então está escrito: embora ele tivesse feito tantas coisas, eles não podiam crer,
Porque Isaías diz: olhos não viram e ouvidos não viram, até que até que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou antes que eles realmente, o mundo recebeste que aquele era o Filho de Deus. Agora, Deus, através de todas as eras, teve uma maneira de se manifestar a cada geração através das eras. Ele, no dia do juízo, não haverá uma desculpa. Por isso ele diz que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura, e então virá o fim. Estarão inexcusáveis naquele dia. Pensou se Deus trouxesse ali um dilúvio sem ter uma advertência primeiro? Pegariam toda aquela geração ali de Noé desapercebido, desavisados, mas Deus enviou um profeta. A advertência, então, juízo: não vá, não faça, não temas. Se você temar, o profeta diz: Deus não aprovou, eu fui reprovado. Para ninguém, em nenhum momento, o Deus infinito se manifestou cada geração de alguma maneira peculiar e notável. E Deus, em diversas épocas e diversas maneiras, falou aos pais pelos profetas. Destes últimos dias, por meio do seu Filho, Cristo Jesus, ele sempre abriu um caminho e sempre foi o sobrenatural que atraiu a atenção do crente pré-ordenado e cegou os olhos daqueles que são predestinados à condenação. Isso é exatamente certo. Você não pode crer a menos que Deus o chame para crer. Você tem que crer, mas se não for chamado para crer, você tem que pregar, você tem que lançar a rede. Como profeta, mano, eu não sei quem é salvo. Eu lanço a rede. Ele chegou a dizer: eu sei que a cura divina não é para todos, mas eu tenho que pregar a cura divina. Eu sei que a salvação não é para todos, mas eu tenho que pregar a salvação. Ele veio para isso. Você tem que crer. Você não pode crer a menos que Deus o chame para crer. Isso é exatamente certo. Há pessoas que creem nessa mensagem, irmão, de coração. Que testemunho o pastor Luiz Carlos Teixeira deu da esposa lá, né? O que ela deixou? Deixou antes queridos pela mensagem e ficou ao lado dele. Eu não sei se eu entendi mal. O único dia que eles entraram na igreja foi no velório dela, né? O que essa irmã não passou? Ela diz: eu creio na mensagem. Se o profeta disser assim, isso aqui está certo, está certo. Isso aqui está errado, está errado. Se ele disser assim, não faça, não faço. Dê um testemunho brilhante ali. Toda a família, católicos, e desprezaram, e ela ficou ali. Aí o dia que ela faleceu, eles entraram na igreja no velório. Deu um testemunho brilhante. Parágrafo. A escritura não pode falhar. Não tem como. A escritura fala: nós estamos todos perdidos. Ele é a palavra de Deus, não é para nós? Agora, muitos homens intelectuais hoje pegam a palavra e torcem a palavra. Não dê ouvido à internet. Até mesmo alguns da mensagem, algumas fontes, cuidado. Você tem o alimento sólido. Você não entende, não? Então lê aqui e fica, está escrito. Eu não sei o que o Mobrano está dizendo aqui, mas eu creio nele. Eu creio.
Oh, mas sabe, não, torceu a Bíblia, está errado. A Escritura não pode falhar. Jesus nunca veio à Terra apenas para dizer, bem, eu morrerei e verei quem será. Terá minha misericórdia de mim e talvez sejam salvos. Essa não era a ideia. Ele veio para morrer, sendo que o Pai, por presciência, sabia quem seria salvo. Esse quem seria salvo não é aquele que nunca vai errar, não é aquele que nunca vai ter problema. Não, Deus salvou você. Vai pôr a cabecinha dura, por ignorância às vezes, você sofre. Quantas pessoas sofreram? Eu acho que, sabe, eu tenho uma igrejinha aí com 5, 6 mil. Não sou pastor não, larga isso aqui. Aí Deus não aprova. Aí vai lá, sofre, até Deus vai e recolhe. Visitamos um pastor uma vez, estava com o pastor Silas. Ele não queria ir lá, ele pensava que algo estava... Ele tinha uma impressão, né? Ele disse, não, bora lá, eu fui lá. E depois ele disse, quando nós saímos, Deus está purgando para recolher. Agosto, setembro, outubro, novembro, Deus o recolheu. Ele veio para morrer, sendo que o Pai, por presciência, sabia quem seria salvo. Ele veio para salvar aqueles remanescentes que Deus, antes da fundação do mundo, sabia que seria salvo. Isso mesmo. Diz, ninguém pode vir a mim, se o meu Pai não trouxer primeiro. Isto mesmo. Não aquele que quer, aquele que corre, mas é que Deus, quem mostra misericórdia, é isto mesmo. Deus deu a vida, salvação, desde antes da fundação do mundo. Deus usou misericórdia e foi com ele. Deus usou de misericórdia com Zaqueu, Maria Madalena e muitos outros, que aos olhos... o pastor Benedito trouxe uma coisa lá, que é a Escritura. Ele não lê a Escritura. Eu fiquei ouvindo assim, né? Isso eu encontro aqui. Se não encontrar, você vai procurar, irmão. É Eclesiastes 7. Você lembra? Lembra do assunto? Que às vezes a gente fica bem ali, né? Não sejais demasiadamente justo. Procurei e me diz. É o 7, 11, 7, por aí. Se eu não estiver enganado. É bom essas coisas. A gente se julga muito justo. Há coisas que, gente, não é pretexto. Eu ia falar sobre Natal hoje, mas Natal passou. Caiu um dia de Natal, muita referência sobre Natal, mas pega a mensagem, a deidade de Jesus Cristo. Tem gente que diz assim, olha, Feliz Natal. Eu não vou responder porque é um mito. Ele sabe o que é Natal? O irmão Branco deu o Feliz Natal e recebeu. Ele deu porque recebeu. Ele deu presente para as crianças. Isso aqui não é o Papai Noel, não. O pai tem que fazer isso. Porque o vizinho do lado, de frente, chega e diz, olha, meu filho, o que o Papai Noel trouxe? Você, como pai cristão, dá o presente. Se for o papai que comprou. E explica o que é Papai Noel. É o mundo. Há coisas que você aposta que era melhor você apostar aqui um desenho aqui, esse aqui, Feliz Natal, Papai Noel. Achou? Eclesiastes? Está por aí, 4, 7, 7, por aí assim. É só ir lá, lá que vocês encontram aí. O que o irmão Gabriel falou lá? Eu estava lá no quarto lá, o que ele falou lá? Música, futebol, camisa de time, fulano ganhou, olha, tem uma sensação ali.
Tem ou não tem? Você vai assistir um futebol, um campeonato, vai sair um gol lá, eles vibram, você não vai vibrar, você vai ficar assim, daqui a pouco, vai abrir a boca. Não é amém não, é gol. Dentro está aquilo ali. Então tem coisas. 7:16. Deixa eu ler aqui no microfone, para sair bem melhor aqui, né? Então tem coisas, irmãos, que não é assim não. Você tem que entender as pessoas. Paz do Senhor, irmão. Tem delas da paz do Senhor, não responde não, porque também está daquele jeito muito parecendo não sei nem o que, né? Mas eu carrego pessoas, tem cliente, pastor da Assembleia de Deus, e fica todo o corpo, me dá a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Eu digo amém. Que quando você diz paz do Senhor, você está devolvendo a paz. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, você devolveu. Paz do Senhor, irmão, amém. Você viu o quê? Você confirmou. Mas eles não têm o que você tem, você vai entrar em contradição com eles? É a saudação deles. E uma coisa eu digo, que eles dão paz do Senhor em qualquer passão que eles tiverem. E às vezes nós, para chamar um irmão de irmão, tem dificuldade no meio dos outros. Olha o nível. Paz do Senhor, irmã, paz do Senhor, irmão. Irmã. É dentro do carro, é assim, né? Irmã. Não, paz do Senhor, irmão. Lá no fundo do carro, lá. Paulo disse que não temos que ter vergonha, chamou-os de irmãos. Não é verdade? E às vezes nós queremos ser muito justo. 11 irmão Eduardo? 7:16. Veja o que ele diz aqui, ó, Eclesiastes. Então eu não vou ser justo. Não, toma para o lado errado. Você tem que ser. Nem todo justo também é salvo, viu? Há pessoas que são justas, as pessoas que são direitas lá no mundo, mais direitas que certos crentes. As pessoas que respeitam, há pessoas que não falam piadas, há pessoas que não têm palavrão. Nunca falou? É humano, um dia sai. Cadê 16? Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. É um perigo novo convertido chegar na igreja e estar corrigindo os irmãos mais velhos. Logo ele é laçado e às vezes cai e não levanta mais. Nós tivemos pessoas assim, não é de hoje. A gente já tem uns 2 dias já na mensagem, né? 40 e poucos anos, 40 anos. Eu estou quase 60 já, né? Então tem uns 40 e alguma coisa. 40 e... Faz a conta então. Batizei com 30, 55 menos 30. Menos. Batizei com 13, 55 menos 13, 42, né? Já vi muita coisa já. Muita coisa. Seja você. Às vezes ele está caindo lá, a alma dele está chamando, ele está ouvindo a voz, né? Há uma voz na sua alma, te repreendendo, te corrigindo, né? Não sejais demasiadamente ímpio. Então eu vou ter que ser ímpio. Não. Não sejais demasiadamente ímpio, nem sejais louco, porque morrereis fora do seu tempo. Não só morre no tempo. Eu penso que uma pessoa que é assassinada lá, ou tira a sua própria vida, eu acho que é fora do tempo. E Deus não deixou isso, né? Eu penso assim. Acho que aquele que vai lá na hora, ou na idade, mas tirar a vida assim, mas vamos deixar isso quieto, né? Bom é que retenhais isto, e também daquilo não retiras a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Aí ele vai continuando aí, a sabedoria fortalece o sábio, mais do que paz. Mas não tinha outro antes do 16, não? Tudo isso vos diz a minha vida, há justo que perece na sua justiça. Pegar mais em cima aqui. Atente para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto?
Tu quer endireitar o que Deus fez torto? Deus fez torto é com ele. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição. Aquele fez este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás em ti. Não sejais demasiadamente ímpio, nem sejais demasiadamente louco, porque morrereis fora de teu tempo. 20, fechei aqui, lê aí. Isso. Estamos no mesmo nível. Agora, há pessoas que creem, há pessoas que têm mais fé que o outro, há pessoas posicionadas, equilibradas, tem sim. Mas um equilibrado, será que ele nasceu equilibrado já? Ele nunca teve um desequilíbrio? Ele nunca deu um escorregão assim, para chegar lá? Então os anos, a palavra, os cultos vai ajudando e você vai tomando aquilo. Porque há pessoas, irmão, que não importa. O pastor que falou. Não, quem falou é aquele que você disse que é o teu profeta. Quem falou é aquele que diz que é o teu Deus. Eu estou repetindo o que o irmão Branham falou. O irmão Branham falou as coisas dele mesmo. Quando Paulo dava um parecer, ele dizia, olha, digo eu, não o Senhor. Mas um parecer de Paulo, né? Era bom acatar, né? Será que ele deu algum parecer ruim? Olha, moço, vocês não vão casar, não. É ruim para vocês? Eu quero vos poupar, homens. Não, não é assim. E nisso ele vai afundando, ele vai se distanciando, ele vai se esfriando. Como pode receber se você não crê? Se você não aceita? Tem jeito. Como vai melhorar? Não recebe conselho de ninguém. Nem de pai, nem de mãe, nem de pastor, nem de profeta, nem de Deus. Deus diz, não vai por esse caminho. Mas tu quer ir, vai. E eu não aprovo. Se Deus não aprovou, quem vai aprovar? Há muitos que poderiam ser melhor espiritualmente e materialmente se tivesse cabeça. Se ouvisse conselho. Poderíamos dizer, como você diz, eu poderia ganhar a vida novo. Meu filho, não faz isso. Meu filho faz assim, segura assim, essa profissão, isso é boa. Não, eu não quero. Eu sou dono do meu nariz, eu quero esbanjar. Então esbanjo. Carreguei 2 ontem. E eles vinham dizendo assim, rapaz, o fulano é muito seguro. O homem ganha mais de 10 mil reais. Eu fui comprar um negócio lá no Mateus e era uma caixinha com 6 garrafas. Ele tirou 2, pegou 4. Por que tu não leva as 6 não, que eu tenho 2 em casa? Aí o outro falou, não, ele tem uma planilha em casa do que ele gasta. Do dinheiro dele, ele falou. Controlado. Não é porque eu tenho, eu vou esbanjar. Ele disse, não. Tudo dele. Ele falou, olha, tem uma planilha, o que ele gasta no mês, direitinho, está tudo ali, ó. Ele sai para brincar, ele tem aquilo que ele já colocou lá. Vou gastar isso aqui, ó. Mas ele tinha dinheiro para comprar as 6, com as 2 lá fazia 8. Não, eu tenho 2 em casa. Então eu vou levar só 4, porque é só 6 que eu vou gastar hoje. Que coisa boa, né? Mas a gente não faz. A gente não faz. A gente fala, mas não faz. Porque não está dentro de nós para fazer isso. Você nasceu desequilibrado nessa parte. Pega a mensagem em investimento e lê ela, irmão. Lê ela, aquela mensagem, você vê. O irmão dá uma aula ali, olha. Mas eu gastar 10 reais? Mas tem dia que não tem 3 reais para pagar para pagar uma van. É verdade ou não é verdade? Você tem que começar de pouco. Não é verdade?
Não, eu quero construir uma casa, não, eu vou juntar o dinheiro, eu quero comprar 40 mil logo de mercado. Não, não vai fazer nunca. Você não vai juntar 40 mil sim. Você ganha pouquinho. Então começa aos poucos. Começa obedecendo aos poucos para tu ver uma coisa. Não é assim? Tu vai ver que tem resultado. Eu conheci pessoas que não gostavam de trabalhar. Mas quando a coisa apertou, que ele começou a trabalhar, ele não quer ficar mais sem trabalhar. Porque é bom ter um dinheirinho, não é bom? Não pode ter demais, né? Nunca peça riqueza exagerada. Um básicozinho para você viver a sua vida é bom, né? Já tem gente que já pensa em riqueza, não presta não, gente. Tem que andar vigiado, monitorado e carro blindado. Para que essas coisas todas, né? 17? Irmãos. Mas você tem que apanhar primeiro. Você tem que errar primeiro, né? Errou, não serve. Deixa eu falar do irmão Daniel. Tivemos uma aula de líder. Aí eu falei assim, rapaz, amanheci eu disse, o irmão Daniel não está na vila. Não liguei para ele. Aí peguei e mandei uma mensagem. Caiu um risquinho. Confirmou, não está na vila. Mas só que eu não tinha certeza para dizer para os irmãos esperar, né? Aí, depois eu vi lá, 4h10 da manhã, digo, ele está indo agora de manhã. Aí, alguém me liga, não chegou, já é 8 horas, eu vou ler um salmo e vou orar, vou para casa. Eu disse, irmão Daniel, não tem transporte, às vezes tem Uber, mesmo dali que atrasa. Aí é onde eu falo da criatividade, não estou raiando com vocês, estou mostrando daquilo que eu falei antes, obreiros têm que ter uma criatividade. Quem não tem um programa de rádio nisso aqui? Se não tem, você está 100% errado. O obreiro tem que aprender bem aqui, ó. Ligou essa mesa, ligou essa caixa, pegou esse microfone, ligou aqui. O irmão tinha chegado a tempo, vocês tinham ouvido a escola. Mas parece que tem um medo de aprender, gente. Vocês têm que aprender. E o irmão Daniel está desqualificado? Não. Ele teve boa intenção. Eu saio de madrugada, aproveito aqui e chego lá. Mas nessas horas, tudo que o inimigo fizer para atrapalhar um culto, ele faz. O que aconteceu? De outra vez, vai dizer, rapaz, não funcionou não. Alice, não funcionou não, bora hoje. Né? Então ele tem que fazer o quê? Eu vou ralhar com ele? Não. A falta foi a comunicação, eu estava sem internet, tudo bem. Aí o senhor Barlar disse, ei, cadê teu lápis, tua borracha? Não, eu não cometo erros. Então você não serve. Você não serve para ser obreiro, que você não comete erro. Tem que errar para aprender, irmãos. Né? Foi um erro? Não, ele teve boa intenção, só que não funcionou. Porque era domingo, e dia de domingo sabe que carro coisa. Mas saiu cedo, veio até aqui, daqui conseguiu ligar, vem de tarde, faz o culto. Pronto. É assim que funciona. Então, vocês têm que ter a criatividade. Né? Quando sai, que fica, vocês têm que assumir ali. Então, se vocês tivessem colocado o programa, aí tinha chegado a tempo e tinha ouvido ali. E deve deixar ele aí, deve treinar mais um, e domingo tem dia que você está sentada lá e eles ficam aí para aprender. Por quê? A irmã queria ligar para a irmã e disse, não dá certo, eu sei que não dá. Junta aqui para aprender na hora já é difícil, e de lá, não, tu faz assim, e tu coloca ali, não dá certo. Não é verdade? E pontualidade nos horários. Hã? Não, mas nós vamos tratar disso essa semana aí. Eu já tenho queixa de dizer assim, eu quero fazer, mas não dão nem ouvido. Né? Então, o pingo não ir, vocês já sabem. Eu falo, um dia vocês estão aí, outro dia vocês já estão longe, e tem que ensinar, tem que aprender e ter a boa vontade. Eu aprendi, você não aprendeu a ler? Você é professor, você é juiz, você é advogado? Não, você sabe ler. Teu pai te levou, você aprendeu de pequeno, e vai te servir um dia. Então tem que ter, porque saiu todo mundo, não tem como, não, o irmão Eduardo não pode ir nesse encontro, porque os outros não vão ficar. Né?
Então tem que ter pessoas sim que queiram aprender e possam ajudar. E quero tocador. Gente, vamos aprender. Se eu soubesse tocar. Mas eu não sei. Eu não tenho queda. Mas você que tem uma noção, esforça-te, tem bom ânimo. Às vezes você tem, mas você está enterrando o talento, ora. Desenterre o talento. A gente precisa. Né, irmã Luísa? Desenterra o talento, que chegou a hora. Ela é muito bebezinha para cantar. Está cantando. Né? Vamos tocar um teclado na igreja um dia? Amém? Deus viu, vai acontecer. Né? Ó, papai, daqui mais um dia compra um tecladinho já de crianchinha para eu. Viu? Fala para ele, viu? Ele não está escutando não, tá? Só para tu que eu estou falando. Tá bom? Precisa de tocar, sim, irmão. É bonito. Não é que é bonito, ajuda, né? Ajuda na igreja. E vocês são os velhos de amanhã. Os velhos estão se declinando. O irmão falou assim, olha, tem uma faixa etária aqui de 60 anos aqui, ó. Já está todo mundo embora já. De 70. Tudo mais de 70, os pioneiros. E falaram, sabe o que lá? O diabo não quer que tu complete 70 anos. Vai para lá, Satanás. Um pastor prega só, o diabo não quer que tu complete 70 anos não, viu? É uma faixa etária que vai lutar para você não passar dos 70. Mas se Deus viu, nós vamos chegar aos 100, né? Os 80, a idade que Deus viu lá. Mas muito bom. Eu parei no 17. Já passou do nosso tempo? Já passou, né? Vamos terminar aqui então? Então a coisa é assim, irmãos. É para o nosso bem, é para ajudar. É uma família, um aprendizado, né? A gente vai lá no encontro para aprender. Tem gente que diz que não copia. Se a coisa for boa, eu copio. Não tenho vergonha de dizer, não tenho vergonha de... Eu desejei a filha do pastor Eliú ser liberada. Tem coisa que a igreja tem que saber, irmão. Às vezes o pastor dela vai lá, mas ele não fala. Às vezes o mais desordenado da igreja é ele. Só encerrar aqui no parágrafo, viu? 17. Tem duas partes. A escritura não pode falhar. Jesus nunca veio à terra apenas para dizer, bem, eu morrerei e verei quem será. Terá misericórdia de mim e talvez seja salvo. Essa não era a ideia. Ele veio para morrer, sendo que o Pai, por presciência, sabia quem era salvo. Ele veio para salvar aqueles remanescentes que Deus, antes da fundação do mundo, sabia que seria salvo. Agora uma irmã, pastor, como é que eu sei que eu sou eleita? É o que está dentro de você. Mostra dentro de você. Você crê na mensagem da hora, você crê em Deus, você crê no batismo, você é batizada, está lutando para ser uma cristã? Está lutando? Aos poucos vai deixando, né? E esse visual aí, agora, misericórdia, vi tanta roupa feia lá em Goiânia agora. Eu titulei como asa de morcego. Já pensou? Que coisas feias, ridículas aquilo. Para ir numa igreja? Não, eu tinha vergonha. Aqui ainda não tem não. E não vai ter não, viu gente? Pelo amor de Deus. O trem é feio. Né? Outro amarrado no pescoço. Gente, que trem, coisa feia. Veio da onde? O profeta diz, quando faz sucesso aqui, profeta que fala, que já veio lá da quinta dimensão, aí sobe para a quarta. Diz que o Nanai velho lá, acho que aprovou lá aquela moda e vem para cima, aí nós abraçamos todos. Isso mesmo, disse, ninguém pode vir a mim, se meu Pai não trouxer primeiro. Isso mesmo, não aqueles que querem ou aqueles que correm, mas é Deus quem mostra misericórdia. Isso mesmo. Agora, Deus mostrou ou não mostrou misericórdia por você? Deus mostrou a mensagem ou não mostrou? Você tem a revelação ou não tem? Ora, temos que quer que é o Pai. Se o Pai não nos trouxer, ele vai embora. Perguntar, irmão Branda, mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que meu pai me deu, né, que vem a mim, de maneira não sair fora. E por que esses vão embora? Ele disse tão simples, porque não foi o pai que trouxe. Às vezes foi a emoção que veio, que trouxe ele. E quando o pai traz, não pode falhar, porque é Bíblia, é a palavra de Deus. Tudo que o pai tem me dado virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, não lançarei fora.
Somente a última parte. Agora, voltando às eras, queremos basear esta pequena mensagem em torno disso. Que nas eras passadas, quando Deus enviou algo à terra para se declarar aos povos, se o povo em geral aceitasse, eles tinham um grande tempo de júbilo. Se rejeitassem, eram rejeitados. Rejeitou a mensagem? Rejeitou Deus. Vamos ficar em pé. Grande Deus, eterno Pai celestial, nós te agradecemos por esta manhã que nos deste, pela mensagem do entardecer que chegou para nós. Cremos na tua palavra. Se estamos de pé, com vida, saúde, com revelação, porque o Senhor tem dado a cada um de nós. Continue abençoando a cada um dos teus filhos, a volta para casa, ó Deus, o restante do dia, culto da tarde, da noite, tudo entregamos nas mãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos